Considere os conjuntos A, os elementos 0, 1, 2 e 3, e B, os elementos copa, ouro, espada e paus. Seja R a relação binária, uma relação binária, onde nós temos 3 e paus, 0 e espada, 1 e ouro, 2 copas. Essa relação está contida então num produto cartesiano, né? A e B. É correto afirmar que. Então vamos estabelecer essa relação por meio de dois diagramas, né? Um do conjunto A e outro do conjunto B. Vou deixar minha caneta voltar a funcionar aqui. Voltou. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Colocar aqui um diagrama do A. E aqui outro diagrama contendo os elementos do conjunto B. No elemento A nós temos o elemento 0, 1, 2 e 3. Já no conjunto B, nós temos aqui a copa, o ouro, Espera aí que ficou meio feia essa minha espada aqui. Vou fazer aqui assim. Assim, não entenderam a espada aqui. Dá mais uma arrumada aqui para fazer um coração invertido, né? Da cabeça aqui. E depois nós temos o paus. Ok, então aqui estão os elementos de B. E agora vamos relacioná-los, certo? Então o 3 se relaciona com o paus. Então 3 liga com o paus. O 0 se liga com a espada. O 1 se liga com o ouro. E o 2 se liga com a copa. Ok, o que nós podemos afirmar dessa relação? Bom, então vamos enumerar aqui as características dessa relação. Primeiro, ela é uma função ou não é uma função? Lembra que para ser função, todos os elementos de A precisam flechar alguém de B, tá? E precisam flechar de forma única, certo? Como assim de forma única, professor? Eu vou dar um exemplo aqui de relação que não é uma função. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 1 e o 2. E aqui o 5 e o 7, por exemplo. É um exemplo de uma relação que não é função. Por exemplo, o 1 ligar com o 5 e o 1 ligar com o 7 também. Tá? Isso não pode. O contrário pode, tá? Certo? Dois elementos de A ligar a um único elemento de B. Isso pode. O que não pode é o contrário. Um elemento de A estar ligado a 2 do contradomínio. Tá? Então isso aqui não é função. Como você pode observar, todos os elementos de A estão ligados a um elemento de domínio. E estão ligados de forma única, né? O 0 ligado com a espada, o 1 com o ouro, o 2 com a copa e o 3 com o paus. Então não existe aqui um elemento de A ligado a dois elementos de B. Então caracteriza isso função. E perceba que não está sobrando nenhum elemento aqui no conjunto A, que reforça que de fato isso aqui é uma função. Recapitulando, né? Não pode sobrar elementos de A aqui, né? Todo elemento tem que flechar alguém, só que tem que flechar de forma única, né? O elemento de A não pode estar ligado a dois elementos de B, e isso não ocorreu aqui, portanto, isso aqui é uma função. Agora vamos analisar a questão de ser injetora, sobrejetora ou objetora. Tá? Será que essa função ela é injetora? Se você perceber, ela é injetora, porque cada elemento de A está ligado unicamente a um elemento de B. Tá? Ou seja, o 0, 1, o 2 e o 3 corresponde a um elemento diferente. A cada um desses elementos aqui de A corresponde a um elemento diferente em B.
Então, isso é característico de função injetora. Tá? Um exemplo de função que não seria injetora. Tá? Vou colocar aqui para você. Por exemplo, o elemento 1 e o elemento 2 ligados ao 5. Isso aqui é uma função, certo? Cada elemento do domínio está ligado a um elemento do contradomínio. Só que aqui nós temos que elementos diferentes em A estão ligados ao mesmo elemento em B, ou no segundo conjunto, no caso. Então, isso aqui é uma função, tá? No entanto, ela não é injetora, porque para ser injetora, essas ligações aqui precisam ser únicas, tá? Então, o 1 se relaciona com o 5 e o 2 se relaciona com o 7. Beleza. Função e também é injetora, tá? Perceba que não necessita ter aqui elementos do contradomínio flechados. Pode aqui ocorrer um elemento que não esteja sendo flechado. Mas o importante é que cada elemento de A corresponda a um elemento no outro conjunto. Então, aqui é injetora. Será que ela é sobrejetora? Bom, sobrejetora é aquele caso em que os elementos do primeiro conjunto flecham todos os elementos do segundo conjunto, do contradomínio. Tá? Em outras palavras, né, a gente tem que verificar a sobrejetividade analisando se o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Se isso ocorrer, nós temos uma função sobrejetora. Se você observar aqui, o conjunto imagem é aquele conjunto que recebe flecha, certo? Os elementos que recebem flecha. Então, se você observar aqui, nós temos a copa, nós temos o ouro, que é flechado, nós temos aqui a espada e nós temos aqui o paus. Então, esse é o elemento da imagem. E se você observar, é o mesmo elemento do contradomínio. Então, vou até fazer aqui uma seleção. Opa, peraí que não deu certo. Para não escrever de novo, né? Mas esse é o conjunto imagem e o contradomínio é o mesmo. Tá? Então, se você observar aqui, todos os elementos que constam no conjunto B são flechados. Tá? Vou botar esse aqui como paus e aqui como espada e aqui como paus, perdão. Tá? Exemplo, vou dar de novo aqui um exemplo de uma função que não é sobrejetiva. Aquele mesmo exemplo lá de cima, anterior a esse, perdão. O 2, por exemplo, liga no 5. É uma função, né, porque todo elemento de A está flechando. No entanto, não é uma função sobrejetiva porque o elemento 7, que pertence ao contradomínio, não pertence ao conjunto imagem. Então, aqui eu tenho o meu conjunto, ó, imagem tem que ser igual ao contradomínio. Aqui, o meu conjunto imagem é apenas o elemento 5. E o contradomínio aqui é o 5 e o 7. Como são diferentes isso daqui, logo não é sobrejetora. Tá? Neste caso aqui é o contrário, porque os elementos da imagem são exatamente os mesmos do contradomínio. Portanto, isso aqui também é uma função sobrejetora. Bom, sobrejetora. Se uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, nós estudamos que ela se chama bijetora. Então, eu posso apagar esses dois elementos aqui, injetora e sobrejetora, e colocar apenas um, que é bijetora. Então, já temos duas características importantes aí. É uma função bijetora e a outra se dá por consequência de ser bijetora. Toda função que é bijetora, ela admite uma inversa. Então, essa função também possui uma inversa. Então, essas três são as características fundamentais dessa relação. É uma função bijetora e possui inversa. Tá? Lembrando por que existe uma inversa, né? Porque por ser bijetora, significa que todo elemento da imagem, que é o contradomínio no caso, se liga exclusivamente a um elemento de A. O que permite, então, que você consiga construir uma nova função que parte de B para A.
e B se torna o domínio e A se torna a imagem. Então, o coração aqui, a copas, né, se liga ao 2. Essa é a inversa, né? A função inicial era 2 ligado na copas, e a inversa é o contrário, copas ligados em 2. Isso parece óbvio? Parece. Mas perceba, nesse caso aqui, onde nós não temos uma função que é bijetora, ocorre aí uma ambiguidade, né? Por quê? Ó, o 1 liga para o 5, beleza. Mas o 5 liga em quem? Ele liga tanto no 1 quanto no 2. Então não existe aqui uma relação que a gente chama de biunívoca, né? Então, quando eu tenho essas opções aqui, eu já não consigo admitir qual é a inversa de 5. Porque a inversa de 5 tem que ser única. Não posso ter outras opções. Bom, por isso que aqui admite inversa, porque cada elemento que aparece aqui se liga exclusivamente ao elemento de A. Então, aí está a resposta do exercício. Nós temos uma função bijetora e que admite inversa.